Olá, boa noite. Estamos aqui então para gravar hoje a 21ª parte do meu audiobook, A Alegria é Divina, começando com o capítulo David. Parei sobre uma imensa cidade. Era noite, lua cheia iluminando o céu estrelado. Abaixo, iluminada por centenas de luzes e holofotes, a figura inconfundível da Torre Eiffel. Era incrível. Eu tinha viajado do Brasil até a França em pouco mais de um minuto. E eu nem queria saber sobre o motivo de estar lá, porque, convenhamos, visitar Paris é maravilhoso de qualquer jeito, até em espírito. Lentamente, fui descendo, até pousar em uma calçada ao lado de um poste de luz. Nele havia um pequeno cartaz de propaganda colado. Olhei melhor e vi a foto de Pedro, com o polegar em riste, fazendo sinal de positivo, olhando para mim com cara de vendedor de carros usados. E no cartaz tinha a seguinte frase: "Não perca a grande chance de sua vida." Reconheci o local assim que olhei ao redor. Era Belleville, conhecido bairro de Paris, famoso pela vida cultural e pela presença massiva de imigrantes, facilmente notada nas placas e letreiros das lojas, escritas em chinês, árabe, enfim, em todas as línguas. Mas que vantagem eu teria em passear pelas charmosas alamedas parisiense sem um corpo sólido? Beber um bom vinho, tomar um café enquanto lia o meu jornal em uma das mesas dos bares, ou até mesmo dar um bonjour para as garotas elegantes que passavam por mim, nada disso seria possível. Hey, psiu! Ouvi alguém me chamando e olhei ao redor para ver quem era. Mas como eu podia ser tão burro? Eu estava invisível, ninguém podia me ver. Com certeza, o psiu era para outra pessoa. Talvez para a senhora que estava parada ao meu lado na calçada, esperando para atravessar a rua. Hey, psiu! De novo? Se o psiu não era para ela, então para quem mais seria? E quem era o infeliz que ficava fazendo psiu, psiu o tempo todo? Olhei para frente, para trás, para os lados e nada, não tinha ninguém. Hey, psiu, olha aqui para cima. Peraí, tenho certeza de que alguém está falando comigo. Olhei para cima e vi um soldado acenando para mim. Ele estava no terceiro andar, sentado no parapeito de uma pequena varanda do prédio em que eu estava parado em frente. Olhei para trás para ter certeza de que era para mim que ele acenava. Depois, apontei o dedo para mim. Você está falando comigo? Ele acenou que sim. Então, apoiou as mãos no parapeito e saltou, caindo aos meus pés, pesado como um saco de batatas. Ah, desculpa, mas eu nunca fui bom em saltar de lugares altos. E eu, tentando entender como ele não morreu depois de saltar de tão alto, perguntei espantado: "Você pode me ver?" Mas antes que ele tivesse tempo de responder, uma mulher que vinha caminhando pela rua passou por ele, atravessando o seu corpo. "Caramba, você é um fantasma?" perguntei. Ele apontou para a identificação do seu uniforme militar, Red Camp, e depois para a bandeira americana no seu braço. "Oh, desculpe, eu sou David Redcamp, paraquedista americano." "Ah, claro, eu sou um fantasma, por isso eu posso vê-lo." "Mas o que um fantasma de um soldado da Segunda Guerra Mundial está fazendo em Paris? E ainda falando comigo?" Enquanto eu pensava, ele continuou se apresentando. "Eu morri depois que meu paraquedas não abriu no dia D. Sabe o que é isso? Da gente se preparar tanto para uma invasão e acabar morrendo de uma maneira tão besta, sem dar ao menos um tiro." Nisso, passa por nós um outro fantasma de um soldado alemão, vestido com o uniforme da Wehrmacht. David olha para ele com raiva e sacode os punhos. "Se manda, seus chucrutes de merda!" Depois de colocar o alemão para correr, David pediu desculpa pela falta de tato e disse que, mesmo sabendo que a guerra acabou, ele ainda não conseguia relaxar. "Eu odeio esses chucrutes. Também odeio os japoneses. Sei que ganhamos a guerra, mas parece que eles é que dominaram o mundo. Você olha ao redor e só vê turistas japoneses e alemães pelas ruas de Paris. E os chineses, então? Aqueles porcos comunistas agora gastam como capitalistas selvagens em Paris. E eles gastam em euros. Ora, o que houve com o bom e o velho dólar?" Nossa, mas ele falava mais que o homem da cobra.
David, o que você quer comigo, afinal? O interrompi. Oh, sorry, man. Ficou meio sem jeito. Eu falo um pouco demais quando estou com raiva. É sangue italiano, entende? Não entendi. Ah, sim, ele se explicou. O meu verdadeiro nome é David Pisano. O Red Camp eu inventei só para poder falsificar meus documentos, porque eu só tinha 17 anos quando eu me alistei. Então, ele parou por um instante, só para pensar mais uma vez em como havia morrido tão cedo, com apenas 18 anos. Puxa vida, treinei um ano para matar alemães e acabo morrendo nas primeiras horas do dia D. Só porque a porcaria do meu paraquedas não abriu? Deve ter sido bem frustrante para você. Respondi sem esconder minha impaciência com tanta conversa fiada. Ele riu e ajeitou novamente o capacete, que teimava em ficar em desalinho, escorregando para os lados da sua cabeça. Então, depois de retirar um pequeno espelho do bolso de sua jaqueta e conferir que o capacete estava perfeitamente alinhado com suas sobrancelhas, ele me deu um tapinha no ombro e disse que Pedro tinha razão por me achar um tanto chato. Na hora eu pensei em retrucar, mas temia que assim faria com que a conversa se prolongasse ainda mais. Então ele continuou. Meu amigo, eu estou aqui porque Pedro pediu para levá-lo até o lugar onde mora a coisa mais linda deste mundo. E posso garantir que você vai se ver comigo se não for bom para ela. Ele me mostrou os punhos como uma ameaça. E sem esperar por minha reação, David me pegou pelo braço e saiu me arrastando atrás dele até a porta do prédio onde ele estava sentado no parapeito. Era um prédio de 4 andares, charmoso, pintado em tom bege como muitos outros prédios da região. E tinha janelas amplas, que iam do teto até o chão, cuja iluminação amarelada do interior dos apartamentos se esparramavam por suas varandas com parapeitos feitos de ferro fundido. Ela mora lá em cima, David apontou para o 3º andar. Mas ela quem? Pensei sem me atrever a perguntar, pois sabia que isso poderia fazer com que ele voltasse a falar pelos cotovelos. Passamos através da porta do prédio e paramos no saguão. Pedi para ele me soltar, porque eu podia muito bem andar sem ele me arrastar. Então, David me soltou e depois apontou as opções. De escada ou de elevador? Ora, tanto faz, David. Sendo assim, vamos de escada porque eu não gosto de elevadores. E lá fomos nós, flutuando como plumas pelas escadas. Passamos por um senhor que estava saindo de seu apartamento para levar seu cachorrinho para passear. Ele, claro, nem notou nossa presença, mas o cachorro começou a latir para nós. Assustado, então, o velhinho se benzeu. Seus olhos ficaram arregalados. Era pavor, por isso ele voltou correndo para o apartamento, puxando o cachorro pela guia e batendo a porta com força atrás de si. David me explicou o motivo por que aquele senhor estava com tanto medo. Ele acha que é o fantasma da esposa morta que veio atormentá-lo. Finalmente chegamos na porta do tal apartamento. David ajeitou a farda e com as mãos ergueu suas calças até a altura do umbigo, de uma maneira que deixou suas botas marrons de paraquedistas em evidência. Depois, ele retirou o capacete, puxou um pente do bolso de trás da calça e deu um trato nos cabelos. Estou bem? Me perguntou, preocupado em saber se não estava faltando ajeitar nada mais. Me perdoe o trocadilho, David, mas você está lindo de morrer. David colocou o capacete sob o braço direito e piscou para mim. Lindo de morrer? Tá aí, pelo menos você tem um bom humor. Entramos no apartamento e David me apontou a cozinha, onde uma senhora preparava algo no forno. Essa aí é a Rosita, ela morre de medo de mim, David me confidenciou. Caminhamos mais um pouco até a sala onde um gato cinza estava deitado em cima de uma poltrona perto do aquecedor. Assim que David passou por ele, o gato deu um pulo e se arrepiou todo, correndo disparada diretamente para um quarto que ficava no fundo do corredor. Por isso que eu detesto gatos. Horas, mas tem algo que você não odeia, David? Perguntei para ele. Cachorros. Eu adoro cachorros. Sabe, Rodrigo, eu tinha um cachorro quando morava em New Jersey. O nome dele era Flash, por causa do Flash Gordon, aquele herói supimpa, lembra? Então
Então, ele era tão esperto, esse meu cachorro, que parecia que podia até ler meus pensamentos. Pronto, agora eu ia ter que escutá-lo falando sobre o Flash e suas habilidades. Olha, juro que muitas vezes até eu me espantava com a minha falta de cordialidade. Tudo bem, eu sabia que precisava ser mais amável, talvez menos chato. Só que por mais que eu tentasse, eu não conseguia deixar de me irritar com as pessoas que falavam sem parar. Por isso, diante da minha indisfarçável irritação, David se calou e baixou a cabeça. Ele estava triste, ainda deprimido pelas lembranças que carregava de outra vida. E eu, na minha arrogância, não fui capaz de compreender o quanto deveria ser triste para um jovem como ele, de pouco mais de 18 anos, estar perdido no tempo e não ter com quem conversar de vez em quando. Por isso, pedi desculpas, disse que estava confuso com aquela história toda e David fingiu compreender. Foi então que a porta do quarto do final do corredor se abriu por completo e uma garotinha de pouco mais de 10 anos de idade saiu correndo. Na hora eu pensei que ela iria passar através de nós, igual aconteceu com as outras pessoas na rua. Mas ela parou na frente de David e abriu um sorriso maravilhoso. Como você está bonito, David! Como assim? Como ela podia vê-lo? E será que ela também podia me ver? Não. Pelo que David me explicou em pensamento, eu continuaria invisível para ela, pois era essa a vontade de Pedro. Mas quem era aquela garotinha de sardas no nariz e olhos levemente esverdeados? Sim, claro, eu a reconheci. Era a mesma garotinha do meu sonho. Mas o que eu estava fazendo ali, em Paris, naquele apartamento, com o fantasma de um soldado visitando a menina do meu sonho? Mas eram tantas perguntas e tantas dúvidas. Ela então pegou o David pelas mãos e caminharam em direção ao seu quarto. Conversavam como grandes amigos, riam e cochichavam baixinho para que a mulher na cozinha não percebesse o que estava acontecendo. David então reclamou do gato, disse que ele era muito escandaloso e ela riu do jeito desengonçado que David imitou o bichano. Mas o Fluffy é gato e gato não gostam de fantasmas, David. Ela respondeu, fingindo seriedade, e logo depois deu uma risadinha. E eu fui atrás deles, ouvindo suas risadas, sem entender nada do que acontecia. Entramos no quarto e ela fechou a porta bem devagarzinho, tomando o máximo de cuidado para não deixar que o ruído do trinco fizesse muito barulho. Depois ela pulou na cama e abriu um álbum de fotografias com um monte de fotos do último passeio que havia feito em Londres. Ela estava radiante e queria contar todos os detalhes do passeio para David, que, diferente do soldado briguento de antes, parecia uma criança ao lado dela. Você esteve em Piccadilly, Juliette? Olha só o Tamisa. Sabia que antes de embarcar para a França, eu tomei um sorvete com uma bela senhorita inglesa perto do Tamisa? Ao ouvir aquilo de David, ela arregalou os olhos e abriu a boca espantada. Você tinha uma namorada, David? David então inflou o peito e ajeitou o colarinho de sua jaqueta militar e após terminar de fazer uma imitação bem canastrona de Clark Gable, respondeu: Sim, Scarlett O'Hara, eu tinha um monte de namoradas quando eu era vivo. Ela sempre ria quando David imitava Clark Gable. Não sabia quem ele era, nem mesmo quem era Scarlett O'Hara, mas se divertia com o seu jeito bonachão de tentar ser engraçado. E diante de tanta alegria, até eu me peguei rindo da maneira com que os dois se divertiam. Aliás, David era muito mais criança do que ela, e ele ria como um bobo com as caretas que ela fazia para diverti-lo. Você é um fantasma muito bonitinho, David. Fantasmas têm que fazer assim, ó. Que piada. Um fantasma rolando no chão de tanto rir por causa de uma piadinha tão boba era tudo que eu jamais imaginei ver na minha vida. E foi por causa da bagunça no quarto que alguém bateu na porta. E do outro lado, uma voz feminina perguntou o que ela estava fazendo ainda acordada. Já está na hora de você dormir, Juliette. Depois de pedir para David não fazer barulho, Juliette respondeu que só estava brincando com suas bonecas, mas que já estava indo dormir. Não convencida, a mulher do outro lado da porta pediu que a deixasse entrar no quarto. Então, Juliette pediu para que David ficasse bem quietinho para não chamar a atenção.
E só depois de ter certeza de que ele estava bem escondido do lado de um guarda-roupa, ela destrancou o trinco e abriu a porta. Então ela entrou. E assim que a vi, fiquei totalmente paralisado. Não era a sensação de ver um fantasma, mas de rever alguém que há muito tempo eu me recusava a lembrar ou ao menos pronunciar o seu nome. E como ela estava linda! Quase 11 anos se passaram e ela estava mais linda do que a primeira vez que a vi. Mas a minha recusa em pensar naquela mulher não tinha nada de maldade, raiva ou qualquer sentimento negativo. Eu simplesmente a bloqueei em minha mente porque ela foi a única mulher capaz de despertar algum sentimento no meu coração. E ela estava ali, na minha frente, colocando Juliette na cama para dormir. E como era bom ouvir novamente aquela voz. O jeito como ela arrumava os cabelos, o mesmo sorriso, estava tudo ali, diante dos meus olhos. E como eu queria poder beijá-la, mesmo sabendo que não seria um beijo retribuído, que ela nem ao menos se sentiria beijada, eu ansiava por um beijo. Eu nunca amei ninguém, mas por Christine eu senti o coração acelerar, a pele arrepiar e o calor invadir o meu corpo. Christine, ela foi o último ato, a última coisa realmente bela na minha vida antes de tudo virar um inferno. Christine se foi, mas antes pediu para que Juliette não ficasse acordada até tarde porque precisava acordar cedo para ir à escola. E eu fiquei apenas com a tristeza de tê-la tão perto e não poder fazer nada. Aproveitando que estavam novamente a sós, Juliette pulou da cama só para se despedir de David, que ainda estava escondido do lado do guarda-roupas. Depois, com a promessa de David ir visitá-la na manhã seguinte em sua escola, os dois se abraçaram. Ela riu e deu um pulo para trás. "Por que sinto cosquinhas quando eu te abraço, David?" perguntou enquanto esfregava os braços. E David respondeu: "Porque seu abraço faz meu coração dar pulos de alegria, Juliette."